Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Bem-vindo você que busca aí consolações, entendimentos à luz do Espiritismo, procurando aí algumas trilhas de entendimento da ciência espírita, desse maravilhoso manancial de conhecimento, desfaraudando novos horizontes para o desenvolvimento e progresso da humanidade. Hoje, dia 30 de abril de 2023, dedicamos esse episódio ao Dia do Trabalho. Iniciando, portanto, nossa querida oportunidade de desenvolvimento fecundo aqui na Terra, nesses princípios maravilhosos de igualdade, de fraternidade que Jesus veio nos otorgar. É sobre ele que iniciamos esse nosso pequeno pensamento, essa nossa pequena contribuição alegremente ao Dia do Trabalho. Recorrendo então, mais uma vez, ao livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por nosso querido amado Médium Maior Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição é a número 8, de Jesus Veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. E nos encanta Emmanuel. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismos. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Belíssima lição, como todas que Emmanuel nos traz. Não tem exemplo maior a nos dar, a nos abrir os olhos, dilatando os nossos compromissos aqui na Terra, do que a lição bendita de Jesus, a lição divina de Jesus. Como diz Emmanuel,
ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. E hoje vemos muito tristemente, muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil, brasileiros, e mesmo imersos na doutrina espírita, conflagrados pelo germe, pelo bacilo psíquico da diferença ideológica, para estabelecer desentendimento e discórdia. E aí a gente encontra aí uma conquista intelectual que cada um encontra em si, ou pretende encontrar ser justa a sua ideologia, transformando a existência, a comunhão que deveria ter com o irmão fraterno desse área de espiritualidade, seja no seu seio familiar, no seu grupamento de amigos, estabelecendo aí um momento de desentendimento quando nos traz Jesus a lição maior. Viemos para trabalhar, veio para promover o entendimento, a luz gloriosa e excelsa do amor de Deus, estabelecendo aqui na terra o compromisso de que todos nós somos irmãos. Primeira lição, Jesus veio e demonstrou a importância do trabalho. E é com essa importância desse trabalho, é com essa importância dessas palavras que não aleguemos dificuldades intelectuais ou sentimentais para promover ou estabelecermos ou permanecermos no campo dos desentendimentos aqui na Terra. Pelo contrário, buscamos apagar, como Jesus trouxe aqui na Terra, nessa bela lição, busquemos apagar a nós mesmos, para que resplandeça o que é primordial aqui na Terra, que é o compromisso pelo progresso, o compromisso pela união, o compromisso por desfraudar aqui nesse momento tão especial de nossas existências a divina ou o divino trabalho pelo progresso moral e intelectual, principalmente daqueles que estão aqui famintos por consolo, famintos por justiça, famintos por uma mudança que lhe permita a transformação das suas penalidades tão duras aqui na Terra. Muito obrigado, mestre amado, por mais esse dia de trabalho. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como dissemos, o episódio de hoje, ele busca trazer uma contribuição alegremente a esse maravilhoso dia, essa maravilhosa comemoração sobre o Dia do Trabalho, que é o 1º de maio. E como um canal de estudos e reflexões à luz da ciência espírita, vamos fazer uma breve reflexão, muito breve, porque estamos muito distantes de compreendermos, mas há uma pergunta que tem sido objeto de estudo, objeto de palestrantes, objetos de seminários da nossa seara espírita. A pergunta é: qual o futuro do espiritismo? E aí, para responder essa pergunta, nada melhor do que a oportunidade de estarmos aí diante do Dia do Trabalho, pois alguma coisa há de nos dizer. E aí nós vamos lá na lei do trabalho, que é, na realidade, um capítulo especial dentro daquela parte 3, em que o Kardec busca trazer explicações sobre as leis morais. E lá está na pergunta 670 e 75.
Pergunta: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? A resposta dos espíritos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha aí a definição maravilhosa dos espíritos sobre o trabalho. Ou seja, toda situação, toda atividade, toda ocupação em que estamos ali desenvolvendo uma atividade útil, o espírito está trabalhando. E se estamos trabalhando, e se esse trabalho, por exemplo, não nos traz nenhuma remuneração, a quem se destina esse trabalho? Sem nos delongarmos pela doutrina do trabalho, portanto, que lá existe um capítulo maravilhoso que você não deve deixar de ler, de estudar, né? Que é a lei do trabalho, no livro dos Espíritos. Mas há maravilhosas considerações sobre o trabalho em diversas passagens da doutrina. Mas olha essa que o Espírito da Verdade nos traz. Lá no capítulo 6, no item 5, o advento do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Que síntese maravilhosa do nosso trabalho, do trabalho do Espiritismo. Primeiro, se não está havendo amor entre os espíritos, entre os trabalhos, então está faltando ocupação útil. E instrução, este é o segundo ensinamento. A todo momento, nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de pensamento deve fugir do crivo do entendimento, da instrução que lhe permita alcançar diversos ângulos sobre aquele assunto, para que nós não nos cristalizemos na perspectiva de que o nosso olhar constitui um olhar verdadeiro sobre uma verdade que ainda nós não alcançamos. E como disse a lição inicial, Jesus veio ao mundo, mas apagou-se a si mesmo, para nos permitir ver através dele um trabalho fecundo de fecundação do nosso espírito para um mundo maior, um mundo da verdade. E é isso que é o trabalho principal. Nos espelhando em Jesus Cristo, é claro que é muito difícil para nós nos apagarmos, mas vamos tentar um pouquinho só. Nos apagarmos um pouquinho, apagar um pouquinho daquela mágoa, apagar um pouquinho, né, daquela raiva momentânea, apagar um pouquinho daquela vontade de estabelecer o nosso pensamento, a nossa visão. Vamos apagar um pouquinho só, para buscar maior instrução sobre determinado assunto, para demonstrar um pouquinho maior empatia sobre o olhar, a consideração do outro. E através de uma ocupação fecunda, através de uma relação de fecundidade, possibilitaria estabelecer o que? O domínio, ainda que pequeno, ainda que em situação de trabalhar para aprimorar-se, aquela semente do amor. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, vamos nos ater então à pergunta: qual o futuro do Espiritismo? Pergunta-se a si, querido irmão, é sensato ao espírita gastar-se tempo na busca de seu próprio futuro, quando toda a base doutrinária
foi revelar o próprio futuro da vida após a morte em bases racionais? Será legítimo essa pergunta? Qual é o futuro? Se a própria razão do espiritismo foi desfraudar o futuro sobre bases racionais, cabe ao espírita fazer essa pergunta. Será que não tem nesse mundo espírita um manancial seguro de sustentação a novas pesquisas científicas? Será que para o mundo não vem trazendo o espiritismo um novo manancial seguro de orientação para todas as pesquisas da psique, do corpo humano e outras tantas do progresso humano? Será que o espiritismo trouxe uma luz para o futuro das pesquisas científicas? Então, o que pesa essa dúvida de qual o futuro do espiritismo? A gente se pergunta se será aquela revisitação das togas ritmadas pelo miraculoso e cerimonioso, fora de curso, aos corações famintos por consolações morais e irracionais? Será que não são aquelas togas lá do passado que se reacendem agora, buscando aquelas ritmadas cerimônias em que o cerimonioso e miraculoso estava à frente do entendimento ou das consolações? Esse é o trabalho que o espírita se deve estabelecer. E aí, com base num belíssimo estudo de André Luiz, No Mundo Maior, a gente se pergunta se estará revivendo o espírita em que andar da sua casa mental ao se fazer essa pergunta: qual o futuro do espiritismo? Será que ele vai estar ou estará no andar instintivo, revisitando a sua própria sobrevivência? Será que ele vai estar no andar intermediário, faltando trabalho fecundo? Será que nos falta trabalho? Ou será que já começamos a andar no andar superior da contemplação, já exigindo a vez do espiritismo no mundo contemporâneo, sobre todas as religiões? Em que andar nós estamos parados? Que andar nós estamos permanecendo ao fazermos essa pergunta, a nos debruçarmos a discutir sobre essa pergunta? Qual o futuro do espiritismo? E a gente consegue entender que nos episódios anteriores, embora ainda talvez não fique tão claro para todos, né? Mas o objetivo é fazer sempre uma reflexão, trazer estudos, trazer novas percepções, aflorar perspectivas que estavam ali ainda pequenamente encobertas ainda no nosso entendimento. Uma coisa é positiva, é que o nosso pensamento ele é uma matéria mental. O nosso pensamento como matéria mental, ele se expande como onda. E como onda, ele encontra sintonia. Dependendo desta sintonia, dependendo dessa onda, ele tem de volta de retorno uma partícula cósmica da cura lenitiva, ou instrução para o progresso. Ou tem a depender dessa sintonia, dessa onda que nós mesmos emanamos com a nossa matéria mental, um retorno de um bacilo psíquico que vai corroer a nossa existência física em diversos mares psicofísicos. Está presente nos outros capítulos anteriores, meus queridos, minhas queridas. Em especial lá no capítulo 18, no episódio 18 e 19. Então nós vamos fazer um rápido exame para determinar se a ideia dessa dúvida sobre o futuro do espiritismo
é um pensamento mento curativo ou mento intoxicante, capaz de se transformar num bacilo psíquico. Então, Kardec, voltando a Kardec, Kardec nos alertara já para os desvios do pensamento dentro do Espiritismo, em diversas passagens. Mas existe uma passagem muito interessante que Kardec nos traz lá na introdução, no item 15, no Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec nos traz. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Olha como Kardec nos trouxe a ideia fixa. E aí uma predisposição à loucura, muito interessante a gente começar a se perguntar nisso. Teremos todos nós uma pequena predisposição para a loucura, o quão distante estamos dessa predisposição. Mas diz aí que essa pequena predisposição, incitada por uma ideia fixa, que pode ser tanto, olha só, com a ocupação mental em que? Ocupação mental em Deus, em anjos, no diabo, na fortuna, do poder de uma arte, de uma ciência, maternidade, sistema político e social. Que ocupação fixa é essa? É aquela ocupação em que, como a gente pode ter uma ocupação fixa em Deus e deixarmos de trabalhar, deixarmos de amar? É a ocupação em Deus, aquela que nos traz aquela ocupação, digamos assim, luxuriante de querer estabelecer a hora e a vez do Espiritismo aqui na Terra, ou daquelas cerimônias em que vamos alcançar todas as consciências. Será um caminho já também para um fanatismo? Então, Kardec estabelecendo aí o princípio da ideia fixa como o quê? Como o alimentador, como a matéria mental que vai se juntar lá à predisposição para a loucura. E aí vem Kardec arrematando. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita ou seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Muito bela, não tem maior lição, meus amigos, meus irmãos, que Kardec nos traz aqui tão claramente, para tomarmos cuidado com a ideia fixa de uma dúvida fora de uma preocupação dominante. Que preocupação dominante é essa? A preocupação dominante deve ser o que? O bem, deve ser o progresso, deve ser a nossa construção de uma melhoria social. Isso sim deve ser o futuro, deve estar aí o futuro do Espiritismo. Aqui Kardec diz claramente que, como qualquer outro louco religioso, pode se transformar um louco espírita se o espiritismo for sua preocupação dominante, fora de quê? Fora das necessidades materiais aqui na Terra, de desenvolver o nosso progresso nos campos em que nós necessitamos exercer a nossa atividade humana. Há muito a se falar só sobre esse item. Eu penso que
Esse item aqui que Kardec estabelece aí os perigos da ideia fixa, que depois André Luiz veio tão estabelecer, nos demonstrar que por trás dessa ideia fixa existe o quê? Ela existe um pensamento, e o pensamento é o que? É uma matéria mental. Esse pensamento é uma matéria mental, como nós vimos, ele se transforma em onda, e essa onda ele vai se sintonizar com aqueles que mantêm. Você acha que a dúvida pelo futuro do Espiritismo, ela vai encontrar amparo em quem? Que tipo de espíritos na existência espiritual estarão preocupados com o futuro do Espiritismo? Nessa fixação preocupada pelo seu próprio futuro e não pelo exercício da fraternidade. Que espíritos estarão preocupados em acender essa fogueira dessa grande dúvida? Será os espíritos superiores que estarão trazendo essa sintonia? Olha, se preocupe com o futuro do Espiritismo. Será isso, irmãos? Eu sei que há preocupações relevantes para que nós não nos permanecemos exatamente no caminho lodoso de algumas denominações religiosas que se estabeleceram lá por preocupação demasiada da sua forma externa. Essa estereotipação de uma ideia fixa em termos. A culminância do Espiritismo perante todas as religiões, perante toda a vida, ela não tem sentido quando a gente encontra já, e principalmente aqui no Brasil, um caminho fecundo da ciência. Basta você, irmão, ver o trabalho maravilhoso que a Associação Médica do Brasil tem realizado nos seus congressos, e aí divulgando os ensinamentos, e através de estudos científicos. Olha o trabalho, olha o futuro do Espiritismo aí. Então se pergunta, será que parece uma pequena e desculpável loucura duvidar de algo cujo frontispicio já estava posto ao próprio Kardec? Está lá, nos termos que os espíritos, os grandes espíritos deram a Kardec, nos prolegômenos, lá no Livro dos Espíritos, página 69, um deles: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Então, o Espiritismo não é nosso. O Espiritismo é dos Espíritos. O Espiritismo é de Jesus. O Espiritismo possui uma governança maior. Nós exerçamos o que nos cabe, que é o trabalho, que é o estudo, que é a fraternidade. Esse é o nosso trabalho. O futuro do Espiritismo não está em outro lugar que não seja o nosso trabalho. E aí ainda, lá na página 70, diz: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Lá nos prolegômenos, então, está lá
Qual o futuro do Espiritismo? O trabalho. Através do trabalho que vamos quintessenciar o Espiritismo, vamos quintessenciar o nosso espírito, vamos estabelecer as bases fecundas cada vez maior do Espiritismo. E qual o maior trabalho, se não um deles, que é estudar, estamos aprimorando, instruir-nos, levar consolo, trabalho pelo autoconhecimento. E lá no episódio 20, nós vamos ver esse princípio que nós vamos finalizar no próximo episódio, né? No domingo que vem. Eu convido você a não perder esse episódio, que é o princípio angular científico que nos traz Sócrates, em que ele fala que esse é o quadro de grande importância para os médios sinceros. Ele traz o que? Lá no livro dos médios, na questão 197, ele traz que deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Eu não sei se eu passei despercebido por tanto tempo por essa questão 197. Eu não sei se temos colegas, amigos e amigas do Espiritismo que conhecem perfeitamente esse princípio que traz aqui, em que Sócrates, nada menos do que Sócrates, ele estabelece que esses dois quadros, manifestações de escala espírita, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Então eu não sei se todos nós espíritas conseguimos entender o que Sócrates está dizendo. Eu fui buscar entender, né? Para mim foi muito penoso, foi muito dificultoso quando eu li essa passagem que Sócrates nos traz, em que esses dois quadros, manifestações de escala espírita, reúnem todos os princípios do Espiritismo. Eu confesso a você, minha querida irmã, que para mim foi muito penoso entender. Eu quero me desculpar se caso o meu entendimento esteja muito aquém da verdade, como deve estar do entendimento o que Sócrates trouxe. Mas eu trouxe através do meu trabalho, mormente, com a devida aquiescência do plano espiritual, mas estará a prova aí da contestação de qualquer amigo, irmão espírita, através da sua razão, através do seu princípio inteligente em ação. Uma forma de entender que princípio é esse que Sócrates nos traz, em que eu entendi através de estudo, através de consulta a obras maravilhosas, seja Mecanismo da Mediunidade, No Mundo Maior, uma obra maravilhosa que os Espíritos têm nos trazido, que os nossos irmãos espíritas têm nos trazido, como o cérebro triuno. Deixa eu pegar aqui esse livro porque ele é muito importante. Então, queridos irmãos, este aqui é o cérebro triuno. Tá vendo? Eu consegui estudar cerca de 340 páginas para falar sobre esse capítulo. Para finalizar esse episódio, que é o princípio angular científico do Espiritismo. Que ele disse aqui em poucas palavras:
eu fui estudar esse livro, que nossos irmãos aqui da doutrina espírita, que estão vivos aqui, doutora Irvênia Prada, do Décio Yandoli Júnior e doutor Sérgio Lopes, trouxeram estudando apenas 2 capítulos do livro No Mundo Maior. Então eles fizeram esse livro maravilhoso, buscando entender, compreender ali a relação entre mente e cérebro, entre espírito casamental, que trouxe o André Luiz. Então espero desenvolver isso no próximo capítulo, finalizar esse meu entendimento, essa minha reflexão sobre essa maravilhosa contribuição que Sócrates traz aqui, sobre esse princípio que para mim foi tão penoso entender inicialmente, mas ao longo dos episódios, ao longo de um trabalho, de uma tentativa de entendimento de outros pontos, eles foram se encaixando. E aí eu te convido a não perder no próximo episódio, próximo domingo, a finalização desse episódio, que é o princípio angular científico do Espiritismo por Sócrates, em que carinhosamente a gente trouxe à luz do nosso entendimento o campo mediúnico. E a gente pensa, né? Se a dúvida é para renovar o trabalho, se a gente tem dúvida do futuro do espiritismo, mas a nossa dúvida é para renovar o trabalho, então é para trabalharmos melhor. Então essa dúvida está consoante com a lei natural. Então vamos se multiplicar para melhor o nosso trabalho. E aí, lá no episódio 20, né, falando sobre, né, esse princípio angular científico do Espiritismo que traz Sócrates, vamos lá ver um exemplo que André Luiz traz no livro Mecanismo da Mediunidade, lá no capítulo 16, sobre o fenômeno magnético da vida, as manifestações mentoparentais, ou a mediunidade mentoparental, em que André Luiz explica que através do que? Do acomodamento, o que ele fala do ajustamento das ondas mentais dos pais com os filhos, é que os filhos vão ajustando suas ondas mentais, o que? Com as ondas mentais dos pais. E se as ondas mentais dos pais estiverem sintonizados com o quê? Com os assuntos necessários ao progresso, os filhos, até ali o início da sua adolescência maior, ele vai o quê? Começar a trabalhar com aquelas ondas mentais recebidas. Ou seja, o trabalho dos pais é um trabalho fundamental para o ajuste inicial das ondas mentais dos filhos. E André Luiz estabeleceu isso como um mecanismo de mediunidade. A pergunta é, querido irmão, querida irmã, você realmente conhecia esse tipo de mediunidade mentoparental? Você realmente conhecia esse mecanismo de ajuste de onda mental dos pais com os filhos? É evidente que nós sabemos aí a importância dos pais na educação dos filhos. Mas o Espiritismo, como está aqui em André Luiz, no mecanismo da mediunidade, ele traz um outro fato. Ele traz o fato que os pais servem como que? Como um mecanismo de ajustamento das ondas mentais dos filhos a ondas mentais o que? De mais alto conteúdo progressista. E a partir desse ajuste mental de ondas, que os filhos então vão renovar então
os seus trabalhos de uma forma mais experiente, de uma forma mais segura. E aí a pergunta é, por um trabalho, como é que a gente pode divulgar melhor a mediunidade mentoparental? E eu posso dizer que talvez da minha toda meus anos de espiritismo, em que eu tenho 54 anos, mas posso dizer que eu fui alfabetizado no espiritismo, mas posso dizer que, como tive fases no espiritismo, e nessa fase agora de estudo maior, é que pela primeira vez foi me apresentado, assim, carinhosamente, embora eu tenha vindo de um grupo que estuda profundamente o espiritismo, eu, em obra alguma, em palestra alguma, obra que não seja, né, o próprio, perdão, a André Luiz, eu ouvia falar sobre mediunidade parental. Então, como é que a gente pode divulgar a mediunidade parental? Como é que seria um programa de trabalho de amparo, divulgação e exercício da mediunidade parental? Será que isso não é um trabalho fecundo? Olha aí um dos trabalhos necessários para o futuro do espiritismo. Eu não sei que estou falando isso, mas vou ter que me debruçar sobre esse trabalho. Mas eu não sei, né? Mas a gente vê aí que só esse trabalho, né? Criar um programa de trabalho de amparo, divulgação, exercício da mediunidade parental seria em si, assim, um grande exercício para a comunidade espírita. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu queria finalizar com uma pequena mensagem. Uma mensagem sobre o futuro do espiritismo. Pedindo ao Pai Celestial que nos ampare sempre os nossos caminhos. O futuro do espiritismo. É preciso auscultar o coração antes de indagar as mentes. Tenho dúvidas ou são murmurações que me sacodem a existência. Defronta-se, antes de mais nada, se tens a fé abnegada, sincera e baseada na razão cristã, ou a fé murmurante, sem trabalho e perdida no intelectualismo, mas pobre na sua expressão evolutiva. Com crianças que jogam com as impressões da verdade. Nosso irmão Sócrates nos deu em 1857, e lá está marcado. Que tens feito para compreendê-la? Entenda e busque a missão maior que Jesus nos legou. As leis universais pregoadas em nossa consciência e no desenvolvimento consolador que o Espiritismo se nos ofertou. Como flor bela do campo, mas não esqueceis das enxadas da luta e do bom combate. Eis aí o futuro. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nos defraudamos com esse futuro do Espiritismo como trabalho. Um feliz dia do trabalho. Continue trabalhando no seu trabalho. Busque ocupações úteis. Ilumina-te sempre. Apague-se, como disse Jesus, como veio o exemplo de Jesus. Quando for a necessidade,
consiste a necessidade de entendimento. Não há necessidade nenhuma do espírita prevalecer sua visão ideológica ou sua visão como religião, porque o curso, o equilíbrio cósmico, a harmonia já está traçada. Olha quantos exemplos nós temos aí de ampliação do nosso trabalho. Olha essa importância da mediunidade mentoparental que precisamos passar como um processo educativo aos novos pais. Minha querida irmã, minha querida irmã, nesse dia do trabalho, receba então as minhas ondas mais profícuas, as minhas ondas cerebrais de amor, de fraternidade, para que tu, aí ao ouvir essas palavras, possa, sempre em que for defrontada com a pergunta qual o futuro do Espiritismo, tenha a convicta certeza de que o futuro já foi traçado, mas a grande pergunta é: qual o meu futuro dentro do Espiritismo? Qual o meu futuro dentro do trabalho de Cristo? A isso deve se perguntar todo espírita sincero. E vamos trabalhar com uma ocupação útil, hoje e sempre. Ilumina-te. Ganha a estrada do estudo fecundo e da fraternidade. Essas são as asas do Espiritismo. Que assim seja, irmão.